Bom dia, meus queridos amigos e irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? O texto que vamos estudar hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 13 e 14. Apocalipse, capítulo 16, verso 13 e 14. Assim diz a poderosa e verdadeira palavra do Senhor. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, quando nós pensamos em uma batalha, nós normalmente imaginamos armas, exércitos, conflitos, entre as nações, como nós temos visto ao redor do mundo. Mas a Bíblia revela, meus irmãos, que o maior conflito da história não vai ser por causa de política, não vai ser por motivo econômico, será espiritual. Então, por trás de todos esses acontecimentos que estão acontecendo no mundo, a grande batalha é a conquista pelo coração do homem. E desde o começo da história, meus irmãos, existe uma pergunta que tem que ser feita: a quem o ser humano vai entregar sua confiança e adoração? O ser humano nasceu para adorar, ele é um templo vivo para receber o Espírito. Espírito, A gente vê pessoas endemoniadas, a gente vê que o espírito maligno também entra no ser humano. O espírito tem tanto o maligno quanto o Espírito de Deus, quanto o Espírito ministrador, que é os anjos de Deus, eles têm acesso ao corpo humano. Então, a pergunta é: quem é que tem acesso exclusivo à sua mente, ao seu coração? Você vê que no Éden, lá atrás, lá no Éden, Satanás tentou levar o homem a desconfiar de Deus. No final da história, o grande objetivo de Satanás continua sendo o mesmo: é separar o ser humano do Criador, e ser adorado como Deus, tomar o lugar de Deus. Mas Deus também tem um propósito, meus irmãos, e graças a Deus o Senhor é soberano, e a vontade e o propósito dele vai se cumprir na nossa vida, vai se cumprir na vida dos seus eleitos, dos seus escolhidos. E o propósito de Deus é preparar esse povo para que esse povo reconheça a sua voz e permaneça fiel nesses últimos dias de enganos, Em Mateus 24, o Senhor Jesus fala que surgirão falsos cristos, falsos profetas. Eles operarão grandes sinais, maravilhas, curas, para enganar todo mundo. E, se possível, eles enganariam até os próprios eleitos de Deus, os próprios escolhidos. Imagina só. Então Jesus não disse que o engano seria fraco, ele disse que seria tão forte que tentaria enganar até os seus escolhidos. Por isso que nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus, meus irmãos. A gente vê aqui que Apocalipse apresenta 3 poderes simbolizados aqui: o dragão, a besta e o falso profeta. Tudo que a gente vê no Apocalipse é simbólico, mas é coisas que estão acontecendo, que aconteceram, tudo se encaixou perfeitamente. Quem estuda sabe disso, e tudo vai concretizar exatamente como o Senhor revelou ao seu apóstolo João, E João vê sair da boca deles 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Agora, por que da boca, meus irmãos? Por que da boca? Porque a batalha não envolve luta física. A batalha envolve mensagens, envolve ensinamentos, envolve influência, sutileza, engano.
É assim que o miserável do inimigo trabalha. É através do engano. Ele não aparece sempre de forma assustadora, igual nos filmes, né? Mas muitas vezes, a maioria das vezes, ele apresenta algo misturado com verdade. A maior mentira é aquela que parece com verdade. Senão não engana ninguém. Todo mundo está vendo que ali é um copo com líquido preto, veneno preto, ninguém vai tomar. Agora, se tem uma água branquinha e você põe uma gotinha daquele veneno, a água nem muda de cor e é mortal. Então a maior mentira é aquela que parece verdade. E foi desse jeito que aconteceu no Éden. Satanás não chegou dizendo, eu odeio Deus, eu sou o caído. Não, ele chegou distorcendo a palavra de Deus. Ele chegou, é assim que Deus diz? Ele tentou criar uma dúvida na mente de Adão e Eva sobre o caráter de Deus, né? Então a grande questão do conflito final será a adoração, que o inimigo sempre tenta substituir a verdadeira adoração para receber adoração no lugar de Deus. E aonde que ele pode receber adoração? Só do homem. Então ele precisa enganar o homem. Por isso, meus irmãos, é o grande perigo de seguir tradições enganosas, né? Como o dogma papal da Trindade, a santidade do domingo, a imortalidade da alma. Tudo isso são coisas, tradições, mas não são simples tradições criadas pelos seus antepassados, não. São inspiradas e forjadas e organizadas, planejadas pelo próprio inimigo de Deus, para enganar não só as gerações passadas, como enganaram, mas a nossa hoje, a última geração. É por isso que esses dogmas papais, né, como a Trindade, santidade do domingo, imortalidade da alma, está tudo infiltrado em todas as igrejas. Todas estão pregando o mesmo Deus. Elas adoram o mesmo Deus de Roma, a mesma besta que elas estão adorando. O que é uma besta? Uma anomalia. Você vê, no próprio Apocalipse mostra o que é uma besta. Você pode olhar lá, uma besta não tem uma cabeça só. Você já viu uma besta de uma cabeça? As bestas do Apocalipse têm mais de uma cabeça. E esta aqui, que o principal que Satanás escolheu para ser adorado, ela tem uma besta que tem 3 cabeças. Esse é o nome da besta, Trindade. Trindade é uma aberração, é uma anomalia, é algo criado pelo homem, é uma fantasia, é um engano, meus irmãos. E juntamente com a santidade do domingo, imortalidade da alma, mostra que a cristandade de hoje reconhece a autoridade de Roma, reconhece a autoridade do Papa. Antes, as igrejas protestantes, os reformadores, foram queimados, lutaram por causa desses mesmos dogmas que eles não aceitaram. A igreja foi reformar, parou de reformar e começou a se misturar com a igreja romana novamente, com a igreja papal, apostatada, e começou a entrar novamente, igual entrou na época lá na igreja primitiva, através de Constantino, entrou esses dogmas aqui. Esses dogmas vêm da Babilônia, a Trindade, 3 deuses, né? Nimrod, todas as religiões do mundo, essas religiões pagãs, eles têm 3 deuses. O deus principal deles são uma besta de 3 cabeças, ou 3 em 1. E através de tudo isso, as igrejas estão voltando, abandonando a reforma protestante e voltando a fazer as pazes com a igreja apóstata, a igreja de Roma, né? A grande prostituta, a Babilônia, que deu de beber do vinho da sua prostituição a todas as nações. O que é vinho? É doutrinas, é ensinamentos. Vinho, ensinamentos de prostituição, ensinamentos falsos, contrários, que distorcem quem Deus é e leva a adoração a quem? A um demônio, a um anjo caído que quer ser Deus, que tem essa sina de querer ser Deus, mas logo logo ele vai ter o dele. Meus irmãos, Apocalipse 14:7 apresenta o chamado de Deus para nós
para toda a humanidade, né? Que é a mensagem angélica. Temam a Deus e dê-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temam a Deus. O que é temer? É adorar a Deus. É o desejo de adorar a Deus, temer. Quando Deus coloca o temor dele em nosso coração, ele está colocando o desejo de adorá-lo, que o homem natural não tem, né? Mas por meio de Cristo, ele coloca o desejo em nosso coração de adorá-lo, somente a ele, e glorificá-lo. E ele diz aqui que foi chegada a hora do seu juízo, está na hora do juízo. Juízo quem? Juízo para aqueles que adoram o verdadeiro Deus e os outros que adoram qualquer outra coisa. Porque olha só, termina o verso assim, temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Adorem aquele. Não é adore aqueles. Não é adore aqueles, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É pai, mas não é o Pai que você está pensando. Não é o Pai celestial bondoso, o Pai do céu, o Criador dos céus e da terra. É o Pai, mas é o Pai da mentira. É Pai do Filho, Filho o quê? Mas não o Filho, não é Jesus não, o Filho de Deus não. Não é porque diz Pai, Filho e Espírito Santo que eles estão falando do mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e o seu Filho Jesus. Quando fala Filho, é o filho da ira, o filho da desobediência. É Satanás. Não é porque ele se diz que é santo, que ele é. Satanás chegasse para você, eu sou santo. Você ia acreditar? Não. Agora, se ele chegar disfarçado e falar, eu sou o Espírito Santo, a maioria da cristandade acredita. Ainda mais se o pastor colaborar e falar, eu apoio, eu assino aí. Eu tenho credencial. Então, esse é o chamado de Deus nesses últimos dias, para a gente adorar somente a Ele. E o grande engano é exatamente aí. Então, o chamado final de Deus, a última mensagem é essa: volte para o Criador. Reconheçam quem realmente merece a adoração: Deus e seu Filho Jesus. Porque, meus irmãos, Satanás sempre desejou aquilo que pertence somente a Deus. Foi por isso que ele inventou esses dogmas, para se disfarçar de um Espírito Santo. Ele é Espírito, a Bíblia diz que ele é Espírito. Mas ele é Espírito o quê? Espírito maligno. Lembra que Jesus expulsava os espíritos malignos? Ele e os outros anjos caídos são todos espíritos. Eram espíritos ministradores, agora são espíritos malignos, espíritos caídos, espíritos das trevas. Então Satanás inventou esses dogmas para se apresentar com um manto de luz, um manto de Espírito Santo. Enquanto na verdade é um espírito, mas é um espírito maligno, cruel e enganador. E tudo que ele quer é arrastar a humanidade para o seu destino, que já está definido. É o lago de fogo. E todos que aceitarem a sua autoridade, todos que aceitarem as suas mentiras, vão desfrutar dos seus castigos. Entende? Isaías 14, 13, 14 revela o orgulho do inimigo, né? Ele mesmo declarando: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Mas como assim? Satanás não pode subir no céu. Aqui está demonstrando. Satanás não pode, ele já foi expulso de lá. Então o que é que ele pode fazer? Deus tem o trono no céu, mas Deus também tem o trono na terra. Que Paulo fala que é o templo de Deus. É o quê? É o coração do homem, é a adoração do homem. É aqui que Jesus vem a ser adorado em nome do Pai. E Jesus habita em nós, né? Traz o Espírito do Pai e é adorado dentro do ser humano, na mente, na consciência do ser humano. Por isso que o sinal é na testa, na mão, que envolve uma escolha e uma consciência. Então Satanás sempre está tentando ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Ele quer ser adorado. Ele quer ser adorado assim como o Pai e o Filho são adorados. Então, quando nós seguimos ou pregamos esses ensinamentos enganosos que contradizem a Bíblia, meus irmãos, nós estamos reconhecendo a autoridade de Roma papal e adorando a própria besta, o nome da besta. E olha que a Bíblia diz em Apocalipse que não vão poder comprar ou nem vender. Vão ser perseguidos aqueles que não aceitarem o engano da besta.
Aqueles que não receberam, olha só, não é só, todo mundo fica olhando para a marca da besta e estuda, será que é um chip? Será que é o sábado? O que é? Será que é o domingo? O que é? Então eles ficam olhando, o que é a marca da besta? E foca na marca, mas o texto não fala só da marca. Fala que aqueles que receberem o nome da besta, que é Trindade, ou não é ou o número de seu nome, que é o número de homem, ou a marca da besta, que é a santificação do domingo, sinal de autoridade. Então você vê que tem três oportunidades para você se perder. 3 oportunidades para você adorar Satanás sem perceber. Ser enganado. Por isso que, se possível, enganaria até os eleitos. É um engano tremendo. Ele fala do nome, do número, do nome e da marca da besta. Tá, a marca a gente sabe já, a maioria das pessoas sabe que a marca da besta é o domingo, que a própria igreja romana assumiu que trocou o sábado, o dia santo que Deus escolheu quando criou o mundo, que representa, a assinatura dele como criador, trocou pelo domingo. Agora o domingo é um dia de adoração, enquanto o próprio Deus escolheu o sábado. Então ele confronta a Deus, a igreja apostatada confronta a Deus, criando mandamentos, tradições contrárias aos mandamentos de Deus. Deus diz, é o sábado, e ele veio, não, a autoridade que Deus me deu, eu mudei pro domingo. Então essa é a marca da besta, é o sinal de autoridade do Papa, de Roma papal. Daquele mesmo papal que oprimiu lá durante 1260 anos, oprimiu na Idade Média os cristãos, mataram cristãos na fogueira e ainda chamaram de bruxas. Agora, além da marca, aí tem 2 maneiras das pessoas aceitarem Satanás, adorarem ele, que é o dragão. O dragão usa a besta para ser adorado, mas quem está sendo adorado é Satanás. Então vamos lá, o nome da besta, Trindade, é uma besta, 3 em 1, Trindade é uma besta. Gente, quem está tão aprofundado no sistema, parece até estranho dizer isso, desrespeitoso, mas não é, a Bíblia que está falando isso aqui. Se você ir mais um pouquinho e ver o segundo ponto, o número de seu nome. Número de seu nome? E nome tem número? Nome tem número? A não ser o meu filho que chama 7, É um número. Mas é um nome também. Mas aqui está dizendo número do seu nome, ou seja, número que representa o seu nome. Aí ele fala que é o número de um homem e fala o número 666. Vocês não notaram nada, não? O que é um número de um homem? Que dia que o homem foi criado? Foi no 6º dia. Por que foi no 6º dia? Porque o número 6 representa o quê? Representa o número de um homem. Deus já criou tudo certinho. O 7 representa o quê? Representa Deus, a perfeição de Deus. O 6 representa o homem. E quando você vê 3 números 6, 3 números 6. 3 números de homens, 3 números 6. 3 números 6 criados por homens. Quando você fala Trindade, irmãos, é um número. Trindade, você já fala. Se você falar Trindade, você lembra de qual número? Você vai falar que é 4? Trindade, você vai falar que é 5, que é 2? Não. Trindade é óbvio que ela já representa um número. O número representa ela, é 3, trino. Trindade é um número de um homem e é um número do nome. É o número do seu nome. Então quem está recebendo o nome da besta, que é a Trindade, ou que quem gosta de tatuar o nome lá, o número, isso aqui está dando dica, irmãos. Isso aqui está dizendo claramente esse verso, estuda esse verso. O que é o número que representa o seu nome? Um nome que tem uma representação numérica, isso,
Trino, Trindade. É isso que está falando. O nome da besta é a própria Trindade, criada pelo sistema papal, para reconhecer a sua autoridade e trazer a adoração ao dragão, que ela representa, que ela está montada ali. Ou a santificação do domingo. Você tem 3 opções para se vender ao inimigo. E muitos estão olhando para a marca da besta e adorando Satanás, a própria besta, achando que não está adorando Satanás. Eu guardo o sábado, mas eu adoro a Trindade. Eu adoro a besta com 3 cabeças, 3 em 1, e o número do seu nome, o número trino, que é o nome trino, Trindade. Deu para entender isso claramente? Esse verso está dizendo claramente que o nome da besta é Trindade, que o nome da besta é relacionado, é numérico. É numérico, é Trindade, não tem como você achar que é 2. É um nome numérico, Trindade. Quer dizer que são 3 entidades ou 3 divindades. Mas essa é a capa de Satanás para ser adorado. E ninguém está percebendo isso. Os teólogos estão sendo pagos para mentir. Eles ganham muito para isso. Outros mentem para não perder seus benefícios, não fecharem suas igrejas, não serem considerados como seitas. Mas infelizmente, meus irmãos, aqueles que pregarem a verdade contra o nome da besta, que é a Trindade, contra o número do seu nome, que é o 666, a repetição de 3 números de homem, 666. Olha que clareza, o homem parece que ficou cego. Ou a marca da besta, que é a santificação do domingo. Então, se eles rejeitarem isso, se nós rejeitamos isso, nós seremos tratados como os terroristas, perturbadores de Israel. Assim como Acabe, falava de Elias. Então, meus irmãos, a Bíblia mostra que nos últimos tempos, muitas pessoas terão aparência de religiosidade, mas estarão distantes do verdadeiro Deus. Continuarão fazendo seus cultos, suas reuniões, suas programações, seus programas de TV, mas eles já perderam o verdadeiro Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo de Cristo. E aceitaram o quê? Um Deus trino, um Deus Espírito, que não tem escrito na Bíblia. Se você procurar o termo Deus Espírito ou Deus Filho, não tem. Não tem escrito Deus Filho nem Deus Espírito na Bíblia. Mas as pessoas falam isso. Falam e cantam, invocam esse Espírito. Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,5, escreveu assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O poder é Cristo. O poder é o Espírito de Cristo que eles estão rejeitando. Então a igreja tem a palavra, tem o conhecimento, tem um monte de coisa, tem pessoas, tem roupas bonitas, tem encontros, mas não tem o poder. Está destituída de poder, está destituída da glória. Glória é o poder de Deus. Glória, o poder de Deus é Cristo Jesus, poder e sabedoria de Deus. É Cristo que representa o Pai. Então, foi e acabou. Icabode. Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória das igrejas. O Espírito de Cristo foi entristecido a tal ponto, foi rejeitado a tal ponto, assim como os judeus rejeitaram a Cristo em carne, as igrejas hoje todas rejeitaram a Cristo em espírito. O poder que foi enviado para nos santificar, para nos capacitar a sermos santos, a obedecer os mandamentos de Deus e termos boas obras, foi retirado. Por isso que são só maquiagem. Falam de amor, mas não amam ninguém. Não têm piedade por ninguém. Massacram eles mesmos, os próprios que discordam deles. Então, meus amados irmãos, existe uma diferença grande entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus. Existe uma diferença. Ter uma religião é uma coisa. Agora, ter comunhão e amizade com o Filho de Deus é outra.
O inimigo não se preocupa apenas com pessoas que rejeitam a fé, que estão no mundo. Não, ele também trabalha duro para criar uma religião que não precisa de entrega, uma religião frouxa, uma religião que ele mesmo é adorado disfarçadamente. Ele quer criar isso, uma fé que não tem transformação. É só rituais, é só religião. Não transforma o coração. A pessoa passa 10 anos lá, ainda caindo nos mesmos pecados, ainda a prostituta vem do mundo e continua prostituindo a vida toda. De vez em caindo. E dentro da igreja, participando, cantando. Não adianta ter uma aparência sem relacionamento com Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: pelos seus frutos vos conhecereis. Então, a verdadeira fé, meus irmãos, produz uma vida transformada. Tem que ter transformação. Tem que ter santidade. Por isso que o nome do Espírito é santo. Não é o nome do Espírito, né? É a qualidade do Espírito. Deus é Espírito, seu Filho também é Espírito. E todos são santos. Então, eles têm o Espírito Santo. Eles têm a mente santa. E a mente onipotente, onisciente, onipresente. Uma mente que é poderosa, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o Espírito de Jesus. Esse é o Espírito do Pai. É um só Espírito, a divindade, que o Pai concedeu a seu Filho, e seu Filho agora concede a nós participar dessa natureza divina, para que a gente vença também o pecado e o mal, o engano. Então, meus queridos irmãos, nesse grande conflito final, a pergunta final não vai ser qual grupo você vai pertencer, né? Qual religião, qual igreja, qual o templo que eu vou. Não. A pergunta vai ser: você conhece Jesus? Você tem intimidade com o Filho de Deus? Porque somente Cristo Jesus, meus irmãos, somente Cristo, pelo seu Espírito, pode guardar nossa mente e o nosso coração. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o nosso consolador. Ele conhece as nossas dores. Ele sofreu como nós. É por isso que Ele pode nos consolar, que a Bíblia fala. Ele está apto, não o outro ser. Ele veio aqui nessa terra empoeirar seus pés, sentir nossa dor, sentir o que é a morte, o que é o sofrimento e o que é a tentação do pecado. Cristo Jesus é o nosso consolador porque Ele nos entende. E Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz. Então, meus amados irmãos, a proteção do povo de Deus não está apenas em conhecer as profecias. Não, meus irmãos, ela está em ter um relacionamento vivo com Cristo. Porque no momento da prova final, somente aqueles que conhecem, reconhecem a voz do pastor vão permanecer firmes. Porque vão ser muitas vozes chamando de vários lados, já é. Vários ensinamentos diferentes e a gente fica doido, por quê? Porque está ouvindo um monte de voz. Então Deus não nos chama para enfrentar o fim usando a nossa força, nem os nossos sentimentos. Porque os sentimentos vão nos enganar, nossa força vai fraquejar, a gente vai ser enganado. Até um ser humano engana a gente, imagina Satanás se vestido como anjo de luz. Então o Senhor prometeu a sua presença. O Senhor Jesus diz: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. E essa promessa é cumprida, meus queridos irmãos, através da presença do seu Espírito em nós, Cristo em nós. Paulo escreveu: Cristo em vocês é a esperança da glória. Então o Espírito de Cristo habita no coração e Ele nos fortalece, nos convence, nos transforma e nos prepara para morar no céu. Então nós não vamos vencer porque nós somos fortes, nós vamos vencer porque Cristo vive em nós. Agora, quem crê numas mentiradas dessa, eles estão rejeitando esse Espírito. Por isso que não tem vitória sobre o pecado, por isso que vivem com tamanha tristeza e desilusão, uma religião de rituais. É os fariseus da época de Jesus. Eles não tinham alegria. A alegria deles estava no dinheiro, na ganância. E no fim da história, meu irmão, haverá uma grande separação. E não vai ser baseada na aparência, na classe social. Será baseada em relacionamento. Jesus contou, sobre 2 grupos: as virgens prudentes, que tinham azeite, e as virgens sensatas, que elas tinham lâmpadas, mas faltava o essencial, o azeite,
Então a diferença não era a lâmpada, era a presença do azeite. E da mesma forma, muitos podem conhecer a verdade, mas Deus procura, meus irmãos, aqueles que possuem a presença de Cristo em seu coração. O azeite, o óleo dourado, é a glória de Deus, é a presença do seu Filho, é a presença do Espírito Santo de Cristo em nosso coração. Então, meu amado irmão, meus queridos amigos, nós vivemos em um mundo onde muitas vozes estão gritando, nos atraindo em vários lugares. Outdoor, músicas, pessoas, amigos, são pregações, são enganos, doutrinas, tradições. Muitas mensagens estão tentando conquistar nossa mente. Muitos caminhos estão tentando nos distrair, nos fazer nós perdermos o foco, da salvação eterna. Mas, meus irmãos, existe uma voz que ainda chama, é a voz do Senhor Jesus. Hoje Ele está olhando para você e dizendo: permaneça em mim, fica perto de mim, fica na verdade. Não cai na influência desses líderes, não. E talvez você esteja preocupado com o futuro, meu irmão. Talvez você olhe para os acontecimentos do mundo e às vezes fica até com medo. Mas Deus não revelou as profecias para que seus filhos fiquem assustados e vivam assustados com medo. Ele revelou para que nós estejamos preparados. E o maior preparo não é saber o que vai acontecer. O maior preparo é conhecer aquele que estará conosco quando acontecer essas coisas. O único que pode nos proteger é o defensor do povo. É o defensor do seu povo, é Miguel, que é o próprio Cristo Jesus. O Espírito Santo de Cristo. É Ele que vai nos defender nesses últimos momentos de perseguição, opressão e engano. E guerra e destruição é o Espírito de Cristo. Aqueles que vão ser selados com o Espírito de Cristo estão protegidos de tudo. Então, meu querido irmão, minha amiga, meu amigo, você precisa fazer uma escolha hoje. Não escolha apenas uma religião, escolha Cristo. Não busque apenas informações, conhecer a Bíblia. Busque a presença do Espírito de Cristo. E Ele vos guiará a toda a verdade. Não confia apenas no seu conhecimento, nas suas emoções. Confia no Salvador, meu irmão. Porque quando vier a grande prova, quando as vozes desse mundo tentar confundir a sua mente, quando muitos escolher o caminho mais fácil e estiver adorando o próprio Satanás, o povo de Deus poderá permanecer firme, dizendo: eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu pertenço, eu conheço o meu Senhor, a minha vida está escondida em Cristo, a minha esperança está no reino eterno. Então, meus queridos irmãos, a promessa para mim e para você será esta: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. Um dia, meus queridos irmãos, logo, logo, toda essa batalha vai terminar. A batalha interna, a batalha externa, as guerras internas e externas. O engano vai ser revelado, o pecado vai ter fim. E aqueles que permanecerem fiéis receberão a herança prometida. Então hoje, meu querido irmão, é o dia de você entregar o seu coração. É o dia de você pedir: Senhor, habita em mim, Senhor Jesus. Me enche com o teu Espírito, meu Senhor. Guarda a minha mente, me prepara para permanecer fiel até o fim. Porque a vitória, meu irmão, não pertence aos mais fortes, aos mais velozes. Pertence àqueles que são amigos de Cristo, aqueles que estão ligados, conectados a Cristo 24 horas. Aqueles que têm Cristo como seu melhor amigo e Salvador e Consolador. Que esse seja o desejo do seu coração. Conhecer a Cristo a cada dia mais e mais e recebê-lo em seu coração. Para não ser enganado por esses dogmas, por esses enganos de Satanás que estão espalhados por toda a cristandade. Você não precisa de uma igreja para ser salvo. A porta não é a igreja, não é o pastor. Jesus mesmo falou: eu sou a porta. Eu sou o caminho. E só tem um caminho. Só tem um caminho até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, não, mas você tem que, para chegar, é por Jesus que chega ao Pai. Mas para chegar até Jesus tem que ir pelo Espírito Santo, outra pessoa. Não.
É o próprio Jesus. É a onipresença de Jesus, é a divindade de Jesus que ele recebeu do Pai. Em Atos 2, 32, 33, Pedro fala quando ele foi que ele recebeu do Pai, quando subiu, foi aceito, recebeu a divindade, desceu e derramou sobre os seus discípulos. O quê? A sua própria natureza divina. Por isso que nós somos participantes da natureza divina, por meio de Cristo Jesus, o Espírito Santo que nos consola. Que Deus te abençoe, que Cristo Jesus te console, te abençoe e te fortaleça nesse dia de hoje. Que Ele te ilumine para que você não venha mais aceitar essas mensagens enganosas. A tradição está em todo mundo. Será que todo mundo, a maioria vai para o céu e a minoria fica? Não é isso que a Bíblia revela. É a minoria, sempre a minoria, o remanescente, o restinho, que permanecem fiéis. E quando você vê toda a cristandade, 99% da cristandade, adorando uma trindade, adorando no domingo, santificando o domingo, né? E você acha que a maioria está certa? Ou você acha que o mundo jaz do maligno e que Deus permitiu esse engano exatamente para provar quem são os seus fiéis? Abra os seus olhos, meu querido irmão. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Peça ao Senhor que abra os seus olhos. Você não pode abrir, mas o Senhor Jesus pode. E que Ele habite no seu coração nesse dia de hoje e faça você enxergar um pouco mais. Esse é o meu desejo para você, com muito amor e carinho, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus.